Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao curso de Segurança de Instalações Elétricas no Cotidiano. Hoje daremos continuidade falando sobre técnicas de análise de risco. Anteriormente, na aula anterior, falamos sobre os riscos da eletricidade. São eles o risco por choque elétrico, arco elétrico e os efeitos dos campos eletromagnéticos. Hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre o campo perigo, o que é o risco, como é que a gente pode fazer a análise dos riscos para mitigar os perigos e até evitá-los. E quais são os riscos que a gente tem de forma concreta, com estatísticas, quando a gente não tem a análise dos riscos e o controle dos riscos. Então, a análise de risco são medidas que são empregadas para evitar ou administrar os riscos quando não é possível eliminá-los. Então, ela visa a quantificação e a qualificação dos riscos que são inerentes a cada atividade. Então, a gente tem duas definições para entender melhor a análise de risco. A gente tem a definição do perigo. Então, o que é o perigo? Perigo é uma situação natural. Ela existe independente da ação do humano. O risco é quando a gente se expõe ao perigo. Então, o perigo seria a fonte geradora e o risco seria a exposição a essa fonte. O gerenciamento do risco é a execução de medidas, procedimentos técnicos administrativos que tem como objetivo prever, controlar ou reduzir os riscos existentes nas instalações industriais, prediais, domésticas, comerciais e assim por diante, tendo como objetivo mantê-la dentro dos requerimentos de segurança considerados toleráveis. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui bem bacana, tem uma via com um tráfego intenso aqui, então, que representa um perigo. A gente tem os pedestres que querem passar. O controle do perigo seria a gente instalar uma faixa de pedestres com um eventual semáforo. Entretanto, a gente não teria eliminado totalmente o risco. Ainda haveria um risco aí de alguém furar o semáforo ou passar pela faixa enquanto o pedestre está passando ali. A eliminação total do perigo ou do risco ele ocorreria com a colocação, por exemplo, de uma passarela ali. E aí os pedestres passariam por cima dos carros, não há probabilidade de um carro atropelar o pedestre ali em cima da passarela em condições normais de atuação. Tem outro exemplo aqui que fala sobre os 3 procedimentos no gerenciamento de risco. O primeiro procedimento seria a identificação do risco. Os rapazes estão identificando ali uma pedra sobre o morro. Está fazendo a análise, a avaliação do risco, verificar qual a probabilidade daquela pedra cair, o que pode ser feito para evitar esse risco. E por último está sendo realizada a execução, tratamento do risco. Está fugindo debaixo da pedra para a pedra não cair sobre eles. Então a gente tem o acidente do trabalho. O que é um acidente de trabalho? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Seja ele provocando uma lesão corporal, perturbação funcional, que possa causar morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então a gente tem também os quase acidentes, que são acidentes que não causam ferimentos pessoais, mas estes também devem ser considerados acidentes de trabalho, para que a gente possa evitar a repetição do risco, a repetição do acidente e assim evitar danos materiais, percas econômicas e percas humanas também que possam ser por ele acarretadas. E aí a conceituação ampla do acidente de trabalho ele leva a um maior registro de ocorrências, que a gente tem no final uma estatística maior, então a gente consegue ter um controle maior do risco, a gente consegue saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, quais são as causas, e a gente consegue propor novas medidas de segurança melhores ainda dia a dia, para que a gente consiga ter a tentativa da eliminação total dos riscos. Aqui a gente tem uma pesquisa de um engenheiro norte-americano. E aí esse engenheiro, durante 10 anos, ele pesquisou em 297 empresas, total de 10 mil homens-horas, que seria mais ou menos equivalente a uma jornada de trabalho. E pesquisou sobre acidentes de trabalho, as estatísticas dos acidentes, como é que ocorriam aqueles acidentes. E aí ele chegou a esse gráfico aqui. Então, para cada dano sério, para cada dano físico sério ou fatal, podendo levar à morte, ele identificou que existiam
cerca de 10 danos físicos leves. Seria, no caso, aquele arranhão, aquele cortezinho leve, um choque por uma fuga de corrente no equipamento. Então, um dano leve. Para cada dano fatal, existiam 30 danos materiais, ou seja, algum problema com o equipamento, com a escada, com o degrau danificado, um alicate sem o isolamento e assim por diante. E por último, a gente tem cerca de 600 incidentes para cada dano físico sério ou fatal. Então são pequenos acidentes que ocorrem no dia a dia, incidentes que normalmente a gente considera como besteira, algo que não vai gerar, não vai levar a algo maior. E entretanto, são esses incidentes que juntos, somados, eles vão levar um dano material, vão levar um dano físico leve e podem levar um dano físico sério e ou fatal. Então a gente precisa ter bastante atenção com esses incidentes. Muitas vezes são taxados como normal, um pequeno acidente de trabalho, mas que devem serem levados muito a sério. Então aqui a gente tem dois exemplos de atos inseguros. E o que seria um ato inseguro? Um ato inseguro é uma ação ou uma omissão que contraria o preceito de segurança. E aquela ação ela favorece ou causa uma ocorrência de acidentes. Antigamente, na redação da NR10, havia a definição de ato inseguro e era possível que o empregador declarasse o acidente como um ato inseguro. E aí ele se eximia da maior parte da culpa pelo incidente. Entretanto, com a atualização da NR10, foi retirado esse artigo sobre os atos inseguros e todo tipo de acidente ele passa a constar como um acidente de trabalho. Então a gente tem aqui dois exemplos de atos inseguros, que são atos premeditados. O camarada ele sabe que aquela ação ela é uma ação insegura que pode vir a gerar um acidente, um dano físico sério. Primeiro exemplo, quem tem o camarada está empilhando as escadas. E no segundo, ele está aqui no meio da linha de alta tensão. Outra definição importante quando a gente trabalha com acidentes de trabalho é o fator pessoal de insegurança. O fator pessoal de insegurança, ao contrário do ato inseguro, é um comportamento relativo ao humano que pode levar à ocorrência do acidente ou à prática do ato inseguro. Normalmente, esse fator pessoal de segurança é um erro inconsciente. Então, a pessoa ela não sabe o que está fazendo, ela não sabe que aquilo é errado, aquilo está fora de um padrão de segurança, ou ela não percebe aquela ação que está sendo executada. Também pode ocorrer por falhas orgânicas do acidentado, seja uma deficiência física, um espasmo muscular, coisas desse tipo. Alguns ambientes por si só eles já propiciam o acidente e já propiciam a ocorrência de acidentes e de incidentes. Como por exemplo aqui a gente tem três exemplos. O primeiro exemplo é que a gente tem um rapaz descendo aqui no poço, totalmente irregular, sem EPI, não está seguindo as normas para trabalho dentro desse tipo de ambiente. O segundo exemplo aqui é bem comum que a gente encontrar por aí nas residências brasileiras, é um agrupamento dos famosos T's ou Benjamins, dependendo da região que a gente analisa. E ali uma tomada que foi projetada para operar com uma certa carga, uma tomada de uso geral, normalmente 10 amperes, ela tem vários pontos de ligação. Tem aí 3 T's e aí uma tomada que era para ligar apenas um equipamento, na foto aí está ligando 5 equipamentos. E aí a gente acaba causando o que a gente chama de ponto quente, podendo vir a causar um curto-circuito, o início de incêndio ou ir levando a danos maiores, sejam danos físicos à residência ou ao equipamento que está ligado, e podem levar até a morte. Caso tenha alguém dormindo na residência, comece o princípio de incêndio, ou no próprio curto-circuito que venha a ocorrer nessa tomada aí. Então é extremamente perigoso. Terceiro e último exemplo que a gente tem aqui, é bastante comum também de a gente encontrar pelas cidades brasileiras, principalmente nas capitais, mas algumas grandes cidades do interior também, é as superlotações dos postes de rede de distribuição. A gente tem aqui vários operadores de telecomunicações com
muitos cabos nos postes. Isso, além de causar uma poluição visual, interfere no funcionamento da rede elétrica, podendo causar um risco de incêndio, um risco de uma sobrecarga aqui. Tem muita instalação irregular também nos postes, então isso aqui é um problema gravíssimo. Então, muitas vezes o acidente em si ele não é o pior da situação. Às vezes o acidente ele não é um acidente tão grave. Entretanto, as consequências elas são gravíssimas não só para o acidentado, mas para todas as pessoas que convivem com ele. Por exemplo, para a vítima em si, porque vai ficar incapacitado de forma total ou parcial, seja de caráter temporário ou permanente, para o trabalho, então vai ficar privado de executar sua função. A família que vai perder o padrão de vida, vai ser afetado pela falta de ganhos normais do salário do acidentado e pelos gastos que vai ter com a recuperação da vítima. Normalmente ganhava um salário X, vai ser indenizado, vai ganhar bem menos, então tem todo o problema que a família, o estilo de vida da família vai ser afetado. A empresa, porque vai perder a mão de obra, e a sociedade por crescer a quantidade de inválidos, dependendo da previdência social. Então a gente tem um problema muito grande aí quando a gente fala de acidente de trabalho com relação aos inválidos na previdência social. Bom, por hoje é isso. A gente finaliza esse módulo por aqui. Foi muito bom ter vocês novamente aqui. Espero que vocês continuem acompanhando o conteúdo, estejam gostando e deixem seu feedback aí pra gente. Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.